Boa noite. Bem, antes de mais nada, eu agradeço a Deus por mais essa semana que termina, ou essa semana que inicia, e agradeço a Deus também porque até aqui Deus tem guardado as nossas vidas, preservado os nossos lares, as nossas famílias, e eu sou grato a Deus por tudo isso. Ainda que as notícias não sejam boas. Essa semana, de ontem para hoje, nós já somamos mais de 120 mil vidas perdidas em decorrência da contaminação pelo Covid-19. São centenas de milhares de famílias enlutadas, outras centenas de milhares de famílias na agonia de ver seus entes em hospitais, milhões de desempregados, milhares de indústrias e comércios fechados, milhões de pessoas com necessidades básicas vivendo entre nós. Milhares de crianças sem nenhum acesso às aulas online. E a pergunta que eu faço é: qual é a minha reação diante disso? Qual é a sua reação diante disso? Mas antes que você responda, eu quero ler novamente com vocês o texto que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, verso de 5 a 11. Acompanhe a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo, falando a respeito do autoesvaziamento de Jesus, que deixa a sua majestade para viver como servo, traz um imperativo a todos nós cristãos. Tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa semana, minha intenção é levá-los a refletir sobre qual tem sido a nossa reação diante do sofrimento do outro. Para isso, nós vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versos de 11 até o verso 17. Lucas, capítulo 7, versos de 11 ao 17, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Bom, diversos são os relatos sobre as curas realizadas por Jesus. Em alguns deles, há um pedido explícito por parte da pessoa necessitada. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, gritava o cego na estrada de Jericó. Manda uma palavra e o meu servo será curado, pedia o centurião. Em outros casos, há uma ação explícita.
Se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Planejou e assim agiu aquela mulher com fluxo de sangue. Não vendo por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito, diante de Jesus. Planejaram e assim fizeram aqueles amigos do homem paralítico. Noutros casos, um diálogo acerca da necessidade. Queres ser curado? Perguntou Jesus ao homem lá no tanque de Betesda. Mas em Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17, não há pedido verbalizado. Nada é feito por parte do necessitado. Nem há nenhum diálogo. Há compadecimento. O termo traduzido por compadecer, por ter misericórdia, ele tem relação com o sentir nas entranhas, sentir lá dentro, aquela sensação de que o seu interior, de que o seu estômago, que o seu intestino está em movimento diante de algo que te tira de toda a estabilidade. Talvez aquela reação que muitos de nós temos de termos problemas estomacais diante das situações mais difíceis que encontramos na vida. Essa palavra ela tem relação então com aquilo que acontece internamente. Compadecer-se não é apenas uma reação emocional, não é apenas uma compreensão racional de um problema, mas compadecer-se é algo que move o interior de tal forma que você tem o seu exterior modificado. E nesse relato feito aqui por Lucas, é dito que Jesus, ao ver aquela mulher levando o caixão do seu único filho, ele compadeceu-se. O interior de Jesus foi tocado, o interior de Jesus foi abalado diante daquela situação. Ao reler o texto de Lucas, então eu encontro um Jesus que, sem ouvir nenhum pedido e sem fazer nenhuma pergunta àquela mulher, aquela pessoa necessitada, ele simplesmente olha para aquela mulher que havia já perdido seu marido e agora acabara de perder o seu único filho, e ele sente nas entranhas essa dor. Ele sente as suas entranhas se remoerem, movidas pelo sentimento que ele vê naquela mulher que estava chorando, acompanhando o cortejo fúnebre do seu único filho. Uma mulher desconhecida, uma mulher sem nome, passando por uma situação comum a todos nós, mas que faz com que o interior de Jesus se movesse. Eu aprendo com isso que o sofrimento do outro, ele não carece de explicações e nem de boletim de ocorrência para que se faça uma investigação. Não é necessário julgar os fatos, não é necessário saber por que sofre, não é necessário saber por que morre, não é necessário saber por que as pessoas moram nas ruas, não é necessário saber por que está desempregado, nada disso é necessário. Jesus não faz uma única pergunta sequer. Jesus apenas chora internamente com a mulher que chora externamente. A dor apenas existe. O sofrimento ele apenas existe e simplesmente por existir, ele já deve ser o objeto de consolo. E é assim que nós precisamos aprender a olhar as realidades que estão diante de nós. As dificuldades, elas existem. Pessoas necessitadas existem. Pessoas carentes existem. Pessoas chorando existem.
e simplesmente por existirem já devem ser consoladas. As perguntas a respeito do porquê ficam para depois, ou talvez nem precisem existir, porque a nossa responsabilidade não é a de questionarmos, investigarmos e decretarmos juízo sobre o que levam as pessoas a sofrer. Nós somos chamados simplesmente a aliviar e, se possível, acabar com o sofrimento daqueles que sofrem. Mas aí eu olho novamente para esse texto de Lucas, e agora eu encontro também um Jesus que poderia simplesmente abrir caminho para que o cortejo passasse. Lucas diz que Jesus estava chegando na cidade e próximo ao portão, ao acesso daquela cidade, ele com seus discípulos querendo entrar, e aquela mulher seguida de uma multidão que levava o corpo do seu filho querendo sair. E Jesus poderia simplesmente abrir caminho para que o cortejo passasse. Afinal, todos morrem. Afinal, morreu? E daí? Bom, e certamente Jesus não era nenhum coveiro. Eu sei que você sabe quem disse isso. Mas eu não quero que você pense em quem disse isso. Eu quero que você pense se você não tem repetido isso. Era inevitável que aquele sofrimento impactasse a Jesus. E esse impacto move a Jesus em direção àquela viúva. Eu aprendo com isso que o sofrimento do outro não pode simplesmente ser visto e ignorado. Ele não é uma informação. 120 mil pessoas morreram por conta da contaminação com o Covid. Isso não pode ser uma informação, isso não pode ser um número. Isso tem que ser algo que nos mova por dentro de tal maneira, que nos perturbe por dentro de tal maneira, que seja expressado exteriormente em algum tipo de ação. É isso que eu vejo em Jesus. Nós não podemos simplesmente tratar o sofrimento como sendo um objeto de estudo, como sendo uma informação de jornal, ou como sendo simplesmente uma informação que nós usamos para argumentar a favor ou contra o governo, a favor ou contra uma determinada medida tomada pelo Ministério da Saúde, pelo governo, ou seja lá quem for. Não são informações. São pessoas que perderam as suas vidas e deixaram tantas outras pessoas sofrendo. E o sofrimento do outro precisa me fazer sofrer de tal maneira que eu seja movido até essas pessoas que estão sofrendo. Eu preciso lembrar do que Tiago escreve no seu capítulo 4, no verso 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Melhor seria se nós não tivéssemos informação, do que ter informação e não agir. Melhor seria se nós não tivéssemos nenhum tipo de informação. Mas agora que nós temos essa informação, é necessário, então, que nós nos movamos em direção a essas pessoas que sofrem pela perda, que sofrem pelo desemprego, que sofrem de tantas maneiras, pessoas que são próximas a nós, ou talvez pessoas que
nós nem ao menos conhecemos. Ao reler o texto mais uma vez e pela última vez, o texto de Lucas, agora eu encontro um Jesus que poderia usar aquela cena para explicar aos discípulos acerca de morte e ressurreição, ou falar sobre o porquê pessoas sofrem. Mas ele não faz. Ele não faz porque ele prefere agir contra a morte, a fazer um discurso a respeito da morte. Ele não faz porque ele prefere ressuscitar, a fazer um discurso sobre ressurreição. Ele não faz porque ele prefere pôr fim à dor, a fazer um discurso sobre a dor. Eu aprendo assim que aquilo em que se crê deve ser vivenciado. A teoria tem que ser transformada em algo prático nas nossas vidas. As necessidades que Deus permite que você enxergue, que você compreenda, passam a ser oportunidades e responsabilidades nas quais você deve agir. Não somente oportunidades e responsabilidades, mas também privilégio. Poder ser instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. O sentimento que houve em Cristo certamente abriga o compadecer-se com o outro e o inconformar-se com a necessidade do outro, a ponto de movê-lo em direção ao outro e, de alguma forma, agir na vida do outro. Diante das necessidades que nós enxergamos, que Deus nos ajude a transformarmos a nossa indignação em ação. Que Deus nos ajude a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.